O grande questionamento dos ecólogos é por que existem tantas diferenças de formas e funções dos organismos na natureza. Então, as características que permitem a sobrevivência e a reprodução dos organismos no ambiente em que eles vivem são chamadas de adaptações. Por exemplo, formas de folha, cores, formatos de corpo nos animais, plantas de ambientes aquáticos ou terrestres, todas essas características que permitem a sobrevivência e a reprodução dos organismos no ambiente em que eles estão, são chamadas adaptações. Por definição, em biologia, a adaptação é o resultado da mudança evolutiva por seleção natural e isso independe do ambiente onde os organismos estejam, seja ele um ambiente terrestre, aquático ou marinho. Então, no caso do ambiente aquático, nós podemos pensar nas diferenças nas adaptações de peixes de água doce e os peixes marinhos. No caso dos peixes de água doce, a concentração de sais nos tecidos desses peixes é maior do que o da água que está em volta deles. Esses peixes são, então, hiperosmóticos em relação ao meio que os circunda. Neste caso, esses peixes tendem a ganhar água do ambiente e perder solutos para ele. Já os peixes de água salgada, como esses que vocês veem, tendem a ter uma concentração de sais mais baixa em seus tecidos do que a água que está em volta deles. Neste caso, nós dizemos que esses organismos são hiposmóticos em relação ao meio. Estes peixes de água salgada tendem a perder água para o meio e a ganhar sais do ambiente. Então, as soluções apresentadas por esses diferentes grupos de peixes variam de acordo com o ambiente em que eles ocorrem. Por exemplo, os peixes de água doce tendem a eliminar o excesso de água que eles possuem em seus tecidos por meio da sua urina. E eles tendem também a reter sais ativamente por meio dos seus rins e brânquias. No caso dos peixes de água salgada, como é essa solução? Para esses peixes, a manutenção de uma concentração de sais parecida com a da água ao seu redor é conferida através da ingestão contínua de água do meio. Além disso, esses peixes continuamente estão excretando sais pelos seus rins e pelas suas brânquias. E isso depende de um grande gasto energético destes peixes. No caso específico de tubarões e raias, a estratégia é a retenção de alguns solutos, como a ureia, em seus tecidos. Esses peixes, então, eles são isosmóticos em relação à água que os circunda e não gastam energia na manutenção do equilíbrio salino de seus tecidos com a água. Então, se nós pensarmos nas diferentes estratégias apresentadas por peixes de água doce e de água salgada, nós poderíamos nos perguntar quais desses peixes são mais adaptados. Se nós pensarmos na definição de adaptação como sendo as características que permitem a sobrevivência e a reprodução dos organismos no meio em que eles vivem, essa pergunta simplesmente não faz sentido, porque os peixes de água salgada são adaptados ao ambiente de água salgada, já que nele eles se reproduzem e sobrevivem, e os peixes de água doce são adaptados ao ambiente de água doce, porque nele eles sobrevivem e se reproduzem. Os organismos funcionam dentro de um intervalo previsível de condições ambientais que definem o seu espaço de atividade. O melhor funcionamento ou desempenho ocorre dentro do que chamamos de intervalo ótimo. Quando as condições não estão neste intervalo, o organismo apresenta queda do desempenho. Neste caso, existem os intervalos adequado, marginal e inadequado, sendo que neste último pode ocorrer a morte do organismo. Se pensarmos em um espaço de atividade para cada variável, abiótica ou biótica, que influencia os organismos, podemos representar isso no espaço como um gráfico
em que cada variável é representada em uma dimensão, definindo assim um volume de atividade. Como são N as variáveis que influenciam os organismos, podemos falar em um hipervolume de N dimensões ou nicho. Por isso, cada espécie do planeta tem seu próprio nicho, diferente de todas as outras espécies. Desta forma, as vantagens ou desvantagens conferidas por estas adaptações vão depender fortemente destas variáveis do ambiente onde o organismo está inserido. Então, se considerarmos o conjunto de organismos que formam uma população, é possível observarmos que existe uma certa variabilidade entre os indivíduos, a qual é definida pela constituição genética dos mesmos. A essa constituição genética dos indivíduos nós denominamos genótipo. Qualquer variação no ambiente pode afetar diferencialmente alguma característica expressa pelo genótipo e, neste caso, afetar a fecundidade e a sobrevivência dos indivíduos na população. Aqueles indivíduos que forem beneficiados com esta mudança, ou seja, aqueles que são melhor ajustados, serão selecionados, ou seja, sobreviverão e deixarão descendentes. Isto é evolução, a herança com modificação. Então, alterações nas adaptações dos organismos só ocorrem por evolução e nunca ao longo da história de vida de um único indivíduo. É a evolução, então, que guia a diversificação e não podemos dizer que ela tem um propósito ou uma finalidade. Assim, dizermos que determinado organismo é de tal forma para determinado fim é um erro conceitual. Por exemplo, dizermos que as asas dos pinguins são modificadas para a natação é equivocado, uma vez que os pinguins não têm consciência de seu papel no meio. Eu comentei há pouco que as alterações nas adaptações só podem ocorrer por evolução e nunca na história de vida de um único indivíduo. Como chamamos então aquelas alterações que ocorrem nos indivíduos como resposta às variações no ambiente? Se essas variações são reversíveis, nós as chamamos de aclimatação. Por exemplo, a mudança na plumagem de algumas aves durante o inverno, ou então a alteração no número de hemácias no sangue de pessoas que se deslocam para locais em altas altitudes. Em ambientes em que ocorrem variações extremas em determinadas épocas do ano, alguns organismos simplesmente não possuem adaptações que permitam a sua sobrevivência. Neste caso, são adotadas estratégias como a migração, a dormência e o armazenamento. Finalmente, se nenhuma dessas estratégias for possível, nós simplesmente podemos ter a extinção de populações pela morte dos indivíduos.